Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar mais uma semana de devocionais na presença do Senhor, olhando agora para Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 21. Nós iremos falar durante essa semana sobre os 10 mandamentos e a importância dos 10 mandamentos para a nossa vida diária. É a lei de Deus dada aos seus filhos, a comunidade da aliança. Isso, portanto, é muito importante para nós. Às vezes nós entendemos, e alguns falam que o Antigo Testamento, a lei, já não tem mais nenhuma relevância, nenhuma importância para nós, mas isso parte de uma compreensão equivocada do que seja a lei de Deus. A lei de Deus é todo o conteúdo de ordem que foi dada por Deus para o seu povo. Portanto, a lei de Deus está de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis capítulo 1, a gente já vê Deus dando a lei ao homem, dizendo aquilo que ele deveria fazer: crescer, multiplicar, sujeitar a terra, governar, dominar, deveria comer isso e não comer aquilo. Isso tudo é lei de Deus. Um outro ponto importante é que a lei de Deus, ela ressalta a nossa pecaminosidade e a nossa incapacidade de cumpri-la. Portanto, a lei aponta para o fato de que precisamos de um Salvador. E no Novo Testamento isso veio através de Jesus Cristo. Ele é aquele que cumpre a lei por nós e ele paga o preço da nossa desobediência em nosso lugar. Todos nós falhamos em obedecer à lei e precisamos ser punidos por isso. Mas a graça de Deus é derramada através daquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu a nossa morte. Portanto, esse é o conteúdo da graça. Voltando um pouco mais, quando nós falamos da apresentação da lei aos seus filhos, Deus está com isso também de forma implícita, apresentando a graça de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, todos os personagens do Antigo Testamento, nenhum deles foi salvo porque conseguiu observar a lei. Todos foram salvos pela fé mediante a graça, ou pela graça mediante a fé, ou seja, eles foram aceitos não porque cumpriram uma série de requisitos. Pelo contrário, ninguém é capaz, apenas Cristo é capaz. Portanto, quando nós olhamos para a lei, nós precisamos ter em mente aquilo que foi feito pelo reverendo Mauro Meister, que é colocar num dos seus livros a expressão lei é graça. Todo o conteúdo da lei de Deus também é graça para conosco, porque apresenta para nós a nossa incapacidade. Contudo, nós não devemos virar as costas para a lei de Deus, dizendo: eu sou incapaz de cumprir isso, então eu não quero nem olhar. Pelo contrário, através de Cristo Jesus, através da santificação progressiva que está sendo feita em nós, nós devemos sempre olhar para o conteúdo da lei de Deus e entender que esse é o padrão moral de vida para todos os santos. É aquilo que Deus requer do seu povo. Contudo, é pela graça, é através do Espírito Santo que nós vamos continuar caminhando nesse caminho, de fato, de entender e observar e praticar a lei de Deus. Olhando isso que eu falei no versículo 1, nós vamos ver já o conteúdo da lei de Deus sendo abordado de forma introdutória, nos apresentando a graça de Deus. Versículo 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras. O ato de falar, o ato de Deus se revelar é um ato de graça. Deus resolveu vir em nosso encontro. Deus resolveu vir falar conosco. Ele se inclinou na nossa direção e nos deu a sua revelação especial que culmina em Cristo Jesus. Portanto, quando nós falamos do conteúdo dos 10 mandamentos, o primeiro ponto que nós precisamos olhar é que é um ato de graça da parte de Deus, porque Deus falou conosco. Deus resolveu vir até nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus veio em nossa direção. Portanto, nesse primeiro devocional, eu gostaria que você se atentasse para isso e glorificasse a Deus por essa tão grande salvação, por esse ato de Deus vir ao seu encontro. É isso que a Bíblia nos mostra. O homem era incapaz, é incapaz de ir até Deus, de buscar, de encontrar Deus, mas é Deus
que se revela para nós, é Deus que se descobre para nós e nos dá a sua santa palavra para que a sigamos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa tão grande verdade. É o Senhor que fala conosco, é o Senhor que se dirige a nós, é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que nos dá visão, é o Senhor que nos dá fala, é o Senhor que dá um novo significado para a nossa vida. E nós somos muito, imensamente gratos ao Senhor por tão grande salvação. Obrigado por tudo, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional.